Olá, boa noite amigos, boa noite amigas, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aqueles que não me conhecem. E para aqueles que já estão juntos aqui conosco, é sempre um prazer compartilharmos os estudos da doutrina espírita, dividirmos esses momentos de dificuldades, especialmente agora que estamos aqui conversando muito através de vídeo, nos conhecendo através dos vídeos. Essa semana aqui estava com o homem num lugar e ele conheceu a pessoa pelo vídeo e quando viu pessoalmente ele ficou na dúvida, é ou não é, é ou não é. Aí eu olhei pela foto e não, pelo vídeo é ele. Então assim, hoje nós estamos nos conhecendo de vídeo e não de vista. Ah, a pessoa que eu conheço de vista, não, agora a gente se conhece de vídeo. Então isso é muito interessante, fazemos relações, foi a primeira vez que isso aconteceu e era um cliente. Então, quando a gente vê do ponto de vista profissional, que você conhece uma pessoa, que ele passa a ser seu cliente apenas por vídeo, e depois você vai conhecer pessoalmente, né? Então, veja, são as novas formas de convivermos, as novas formas de nos relacionarmos, e quando se encontraram pessoalmente, naturalmente já se conheciam, né? Então, a gente consegue compreender, isso foi muito concreto, de que estamos num momento onde nós assimilamos novas formas de viver, novos modos de nos relacionar, compreendemos que sim, está tudo certo, apesar das dificuldades, apesar de todos os medos e por tudo que estamos passando, isso é só mais um momento, isso é só mais uma fase, e cada um de nós assimila e consegue conviver de forma diferente. Então, nesses momentos extremos, onde todos nós somos colocados à prova, literalmente, coletivamente, é onde nós vemos cada um de nós como consegue reagir, como consegue ser e atuar perante as situações. E o tema da noite de hoje, ele tem justamente a abordagem que, na essência, é isso: deixemos de nos comparar, né? Que é a inveja. Então, ao longo dos últimos 6 meses, eu e o Almir Policarpo, para aqueles que não conhecem o Almir Policarpo, ele faz os vídeos, uma semana eu falo, outra semana ele fala, né? O Almir, ele está meu marido, né? Nós somos casados, e a cada semana um fala de um tema, e nos últimos 6 meses nós estamos estudando. Ele falando dos prazeres da alma, e eu falando do livro As Dores da Alma. Ambos os livros são psicografados pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, e o conteúdo é do espírito de Hamed. Então, Hamed é um espírito como nós, que está no mundo espiritual, e que ele e um conjunto de espíritos desenvolveram esse livro e passaram para nós que estamos aqui na Terra todo o conhecimento, todas essas ideias, através de um médium. O médium, o que é? Um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. É uma figura muito conhecida por todos, é o Chico Xavier, Divaldo Franco. Então, são pessoas que estão como nós aqui encarnadas e recebem as mensagens de quem está no mundo espiritual. Mas, no fim, todos somos espíritos vivendo em momentos de dimensões diferentes, mas somos todos espíritos. E por isso que a gente se comunica, né? Então, fazendo esse esclarecimento, que às vezes gera um pouquinho de confusão. Então, o médium, a pessoa física encarnada, é o Francisco do Espírito Santo Neto. E as ideias e todo o conteúdo é do espírito que chama-se Hamed, né? É o nome que ele deu aqui para nós. E ao longo desses últimos 6 meses, nós estamos tratando de temas, né? No caso nosso aqui, das dores da alma, nós falamos da crueldade, do medo, da crítica, da insegurança, depressão, ansiedade. E o que nós estamos vendo ao longo desses meses? Que a proposta que traz o Espiritismo é o nosso autoconhecimento, é entendermos quem nós somos, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, né? E para onde nós vamos. Então, na essência, o Espiritismo traz como base e princípio que fomos criados por Deus, que é o Criador de tudo, ele é bom, justo, generoso, misericordioso, ele é amor. E se nós somos criaturas, nós também essencialmente somos assim. Fomos criados para sermos felizes, fomos criados com um destino comum. A origem e o destino são iguais. Agora, o caminho entre a criação e o destino final depende de cada um de nós, dos nossos esforços, das nossas escolhas, do ambiente onde nós nascemos, vivemos, reencarnamos. Tudo isso são mecanismos que, por meio da reencarnação, vão nos transformando como espíritos, que vão nos moldando
para que a gente consiga, assim, em algum momento, viver em harmonia com a lei natural, que é a lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei onde todos nós conseguimos viver de forma harmônica, respeitosa e entre todos nós não tem diferença nenhuma, porque na essência somos todos iguais, e nós vamos conseguir chegar nessa igualdade espiritual, onde todos se respeitam, onde todos se amam, onde todos conseguem viver em harmonia com o ambiente natural. É um caminho longo, para isso nós temos inúmeras existências, mas cada uma delas deve ser maravilhosamente aproveitada. Então, quando nós começamos a estudar e entender a vida sob o ponto de vista da reencarnação, não é muito que eu falo, deixa para a próxima. Mas a próxima, né? O nosso futuro depende de tudo que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o nosso futuro é agora. Começamos assistindo esse filme, o término do filme era futuro. Acabou o vídeo, já é passado. Não é isso? Então, o que nós fizemos com esse tempo é o que vai fazer e moldar as nossas vidas futuras. Então, a proposta do Espiritismo é nos conscientizarmos de onde nós estamos agora, por que nós chegamos aqui, o que conseguimos transformar. E o tema do nosso estudo de hoje é um tema, como todos são delicados, mas esse, quando a gente faz a leitura, fala sobre a inveja. Nossa, que difícil, como é que vamos falar sobre a inveja? E Hamed nos traz uma visão muito interessante, muito racional nesse sentido, assim, lógica, e através do estudo do razão e da lógica, que nós vamos conseguindo entender para depois conseguir praticar. Então, quando ele fala da inveja, ele se baseia, são 2 textos, são sempre no mínimo 2 textos cada tema, com visões diferentes, mas que no final elas se juntam, e sempre baseada em questões do Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. E ele se baseia em 3 perguntas. Então, a primeira é a seguinte, é 811 do Livro dos Espíritos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não é a resposta. Nem é possível, dizem os espíritos. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Quer dizer, nunca ninguém vai ser absolutamente igual. Aí a 811, tem um desdobramento. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, ou seja, a desigualdade absoluta, a desigualdade econômica. Que pensais a respeito? E olha o que dizem os espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. E a terceira pergunta, que baseia o segundo texto, é a 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Pergunta Kardec. Dizem os espíritos. Sim, isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira a nova vida corporal, pois cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio dos quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, e de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não o fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há véus. Errante é quando nós já estamos retornando ao mundo espiritual. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê a distância da felicidade. Mas sofre então porque compreende que foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Então, o que a espiritualidade nos mostra, depois a gente vai estudando a fundo essa questão da culpa, a gente até falou sobre o tema culpa. A culpa é no sentido de responsabilidade. Tá? Nós somos frutos daquilo que nós escolhemos, nós somos resultado das nossas escolhas. Tá? E quando ele trata da inveja, ele também abre o primeiro texto com a seguinte frase: o invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, o observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e contra todos. E aí a segunda frase do segundo texto, ele diz o seguinte: que não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a eles aspirarmos,
O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Na essência, a inveja, Hamed nos coloca que ele é algo natural, desde aí como o instinto do medo, né, da instinto de preservação. A inveja vem nesse sentido de compreensão de que nós somos diferentes. Nós buscamos no mundo animal essa competitividade, né? Até ele cita aqui como exemplo os cachorros. Você faz carinho num cachorro, o outro animal também quer. Então todos nós queremos amor. Todos nós queremos estar integrado com o todo. Só que nesse momento, como nós ainda estamos num momento evolutivo espiritual, nós não somos nem tão primitivos e nem estamos ainda totalmente ou muito evoluídos. Nós estamos no caminho do meio. E quando você tem o caminho do meio, nós temos esses chamados ou sentimentos de desequilíbrio, porque nós não estamos em harmonia com a lei do amor. Porque a inveja, como aqui colocado, ela revela aquela condição espiritual de que nós estamos insatisfeitos com a nossa situação, mas nós não queremos ter o trabalho de nos transformarmos. Essa é a essência. Então, quando ainda nós não conseguimos nos manifestar, quero mudar, ou quero, mas eu tenho um esforço, vai dar muito trabalho, então nós começamos a nos colocar numa condição de vítima, de invejosos, no sentido de que a felicidade do outro me incomoda, mas ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo pela minha felicidade? Não é? As pessoas, principalmente aqui, agora que nós temos aqui na rede social, né? Hoje nós temos aí muitas pessoas que ficaram muito ricas, muito jovens, né? Essas grandes empresas, que era uma pequenininha empresa, veio uma grande compra, e aí aquelas pessoas muito jovens estão assim, milionárias, bilionárias, e parece que foi tudo fácil. Não é? Ou muitas vezes fala assim, a pessoa está bilionária com 22 anos, 25 anos. Mas será que ela vai conseguir ficar sem fazer nada? Se ela já conquistou aquilo com aquela idade, em algum momento o dinheiro, aquela questão material, ela é maravilhosa, mas ela vai cansar. E aí nós somos naturalmente levados a pensarmos, a fazermos o melhor, a trabalharmos, porque a lei do trabalho é uma lei natural. E se nós só ficarmos na ociosidade, acontecem as doenças, acontecem os nossos encaminhamentos para os vícios. E aí nós vamos vivendo uma vida material que, quando acaba a existência física, que é o que coloca os espíritos, e retornamos ao mundo espiritual, a nossa visão é diferente. Quando nós estamos na condição já de volta ao mundo espiritual, que é o nosso lugar natural, nós olhamos, como dizem os espíritos, um nevoeiro, como se tirasse o nevoeiro, olhamos a nossa vida e vamos olhando no detalhe o que nós fizemos com ela. E é onde a doutrina, os livros, principalmente de André Luiz, os que foram psicografados por Chico, Joana de Ângeles, que é o espírito que foi psicografado por Divaldo, e tantos outros, nos revelam que quando nós chegamos lá, nós temos a consciência de que perdemos uma oportunidade, poderíamos ter feito melhor. Então, vamos aprender com os outros espíritos. Então, nós temos que viver a nossa vida aqui agora. Ela é difícil, cheia de dificuldades, mas quantas dessas dificuldades nós não escolhemos? Então, se nós entendemos que cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem uma experiência diferente, ninguém vai ser igual a ninguém, e isso é maravilhoso. Essa diversidade que a gente está tanto conversando, que temos que respeitar, e a diversidade é política nas empresas e política pública. Se a gente compreender que cada um de nós é um espírito individual, diferente, que essa diferenciabilidade do outro é o que vai fazer a transformação, não precisa de lei, não precisa de nada. Né? Nós estamos aqui com corpos diferentes na aparência. Né? Então, como diz Hamed, o normal, o anormal, o paranormal, são palavras e condições que nós classificamos porque nós não compreendemos a natureza espiritual. Então, se nós entendermos que cada um de nós é resultado das suas escolhas, mas que nós temos que nos esforçar e trabalhar para conquistarmos. Então, às vezes nós olhamos a vida de uma pessoa e falamos, para ela é tudo fácil. Mas a gente tem o hábito, todos nós, de enxergarmos apenas a parte boa. Ele está numa condição financeira confortável. Ou então fala, não, tem dinheiro, mas não é feliz. Veja, tem pessoas que têm condição miserável material, são felizes, tem pessoas que têm condições miseráveis, espiritualmente tem uma condição material maravilhosa. Enfim, o que a gente tem que buscar nos outros, que é o que convida Hamed,
e a doutrina é essas riquezas, a questão material, a questão física, da saúde, da doença, tudo isso são meios e ferramentas de lapidação para nós espíritos e elas são temporárias. Então, eu quero o que é o melhor para mim. O convite é pararmos, como quando nós fazemos a leitura do livro, de um modo geral, a essência é paremos de nos comparar. Então, a pessoa que fica julgando o sucesso do outro, como detetive, que fica ali irritado, né? Porque a pessoa tem sucesso, mas qual o custo daquele sucesso? Então, a pessoa que não quer fazer nada, ou quando nós estamos numa condição de comodidade, que todos nós temos em alguma situação de comodidade. O mais basicão aqui é assim, atividade física, é sucesso profissional, sucesso amoroso, nossa visão. Não, mas o que é o sucesso amoroso? Aquela pessoa tem um bom relacionamento. Mas como é o dia a dia? Né? Como é que ela consegue no dia a dia ali, que é a nossa vivência do aqui e agora? Será que é o tempo inteiro a pessoa? Ninguém é o tempo inteiro feliz e ninguém deve ser o tempo inteiro triste. Porque estarmos o tempo inteiro tristes também é um problema e nós precisamos de ajuda. Não é? Então, a pessoa que tem um sucesso profissional, que está na nossa visão, nossa, ela é a referência, ela é maravilhosa, ela tem um corpo maravilhoso dentro da nossa estética, mas qual o custo de uma pessoa que tem um corpo que está maravilhoso? Se ela fez uma cirurgia, ela pagou pela cirurgia, ela sofreu com a cirurgia, ela tem que manter, né, pensando na parte estética. Aquela pessoa tem um sucesso profissional, mas qual o custo daquilo? Ninguém sai sabendo, falando sobre temas sem ter se esforçado. Então, estar aqui sentada, um exemplo, não adianta eu sentar aqui, ligar o vídeo, ter o computador, ter o livro, grifar, fazer o slide, porque não adianta nada eu sentar aqui e esperar que os espíritos façam por mim. Eles ajudam, dão intuição, nos inspiram, nos ajudam a mostrar, às vezes, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o tema, e os espíritos vêm e a gente se coloca à disposição para dizer para onde eu vou com esse tema. Mas não adianta eu ficar aqui sentada. Então, estar aqui tem um esforço. Tem esse esforço de fazer caber na vida, é uma escolha. Então, estarmos aqui conversando, né, enquanto eu e o Almir estamos aqui nos dedicando para fazermos o canal, por exemplo, é porque a gente precisa. Porque se não fosse esse canal, quando começou a pandemia, todo o nosso esforço, todo o nosso estudo, a preguiça, o desânimo. Então, nós tivemos essa consciência de que nós precisávamos manter os nossos estudos, que nós precisávamos manter o exercício de falar, o hábito de estudar, porque conquistar o hábito é muito difícil. Mas perder, ó, é muito simples. Né? Então, estarmos aqui hoje é mantermos o contato com as pessoas, conhecemos pessoas novas, mas o propósito maior de estarmos aqui foi pensando em nós. Não é? Pode ser que ninguém assista, pode ser que ninguém goste, não tem problema. Eu e o Almir estamos toda semana, treinamos de usar o vídeo, aprendemos a usar o recurso. Deu pau para quem conhece aqui, já assiste nosso canal. Um dia não falhou, um dia não funcionou o microfone. Mas nós estamos aprendendo juntos. Então, o que nós estamos aqui hoje, finalizando esse estudo desse livro, ele é fruto do nosso trabalho. Nosso, meu, do Almir, dos espíritos e de vocês que nos acompanham, que divulgam, que se sentem bem. Mas o primeiro passo, a escolha, foi para nós. Porque senão nós íamos perder o hábito de estudarmos. Não é? Uma vez eu estava em uma fase bem conturbada e lendo, estudando para um tema muito difícil, e aí tem aqueles momentos de revelação, fala, parar de fazer palestra, vou fazer outra coisa, vou me divertir, vou usar esse tempo de estudo para outra coisa, cansei. E aí me veio essa intuição, né? Dizendo o seguinte, o pensamento, se você não fizer palestra, se você não se preparar, se você não tivesse compromisso com você e com os outros, aparentemente é com os outros, mas é com você primeiro. Você jamais estaria num sábado à tarde lendo livros tão complexos como esse. Você está vendo outra coisa. É importante? É importante.
Mas se eu quero manter esse estudo, eu preciso do compromisso. Então, às vezes, nós enxergamos, estou pegando esse exemplo porque realmente é um trabalho, ele tem um esforço, isso é para tudo, né? A pessoa que estuda muito, a pessoa que você vai conversando e aquele assunto vai saindo, né? Um exemplo é um médico, parece que ele vai falando das questões, as pessoas vão fazendo consulta e vão perguntando para aquela pessoa que é médica e parece que caiu do céu, nada caiu do céu. Né? Uma pessoa que sabe fazer uma boa limpeza, né? Eu fui aqui também, aqui num comércio, um banheiro impecável. Mas a pessoa, para lavar aquele banheiro, para manter aquele lugar limpo, ela tem que saber habilidades que eu não tinha. Ainda conversei com ela, falei, nossa, como é que você faz? Porque era visível o amor que ela fazia aquilo e quanto tempo ela não está fazendo aquilo para chegar naquele nível de rapidez, facilidade, agilidade e bom resultado. Então, a inveja, ela nos mostra que ainda estamos num caminho que nós não queremos nos transformar, estamos acomodados e nós desejamos a vida do outro. E como diz aqui o segundo texto, nós podemos nos inspirar. Hoje está tão famoso, né? Está tão divulgado, as pessoas inspiradoras. Nós temos que nos inspirar, que aquilo seja uma motivação, mas não querer o lugar dela. E muitas vezes, se nós quisermos o lugar da pessoa, a gente não tem ideia do quão difícil é. Né? Muitas vezes a pessoa fala, senta aqui na minha cadeira. É só se colocar no lugar do outro, fazer uma análise de cima, tirando o nevoeiro e olhando um dia de como é a vida dessa pessoa. E se inspirar nisso, no esforço, na capacidade, no que abriu mão de tempo na comparação do prazer, do lazer. Não tem conquista e resultado sem esforço em nenhuma área da nossa condição humana e da nossa condição espiritual. Então, por isso que a inveja, Hamed nos coloca, ela nasce dessa assim, auto-rejeição conosco. Mas também nós entendemos que nós precisamos nos transformar e só depende de nós e a gente não consegue ou não quer. Então, se nós queremos uma verdadeira transformação na nossa vida, uma verdadeira transformação do mundo, tem que começar conosco. Primeiro, nos aceitando. Primeiro, fazendo uma reflexão verdadeira. E vamos imaginar que eu estou aqui estudando com vocês e aí, individualmente, uma pessoa, né, você que está assistindo fala assim, deixa eu lá fazer uma análise. Nossa, eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu fico irritada com o sucesso dos outros, eu não me conformo, né? Mas eu não consigo. Pronto, já se conscientizou. Agora, o próximo passo é entendermos como sair dessa situação. Já quebrou completamente o ciclo vicioso, porque já tomou consciência daquela condição. Ao longo do livro, nós estudamos aí pouco mais, são 21 lições. Alguma delas nós temos uma característica um pouco mais acentuada. Todos nós. Uma mais, outra menos. Qual é aquela que eu preciso trabalhar? É inveja? Todos nós, em alguma forma, falamos, pô, aquela tá uma vida boa, uma vida mansa, mas você começa a refletir como que é a vida daquela pessoa. E aí isso vai nos fazendo compreender que nós temos condição tanto quanto capacidades e instrumentos, mas cada um dentro do seu propósito, cada um dentro da sua vida, cada um dentro da sua experiência espiritual. As pessoas e os espíritos vêm para nos motivar, nos inspirar e não desejarmos a vida do outro. Mas a gente não tem ideia do que está desejando, não é mesmo? Então, a proposta final, a reflexão final é essa. Sejamos nós mesmos. Busquemos a nossa essência, busquemos entender por que nós estamos nessa condição. Nós somos resultados das nossas escolhas, mas se fizemos escolhas muito ruins, é porque naquele momento nós entendíamos que era a melhor opção. Né? Deixemos o sentimento de culpa, de paralisia e passemos a assumir a responsabilidade. Todo dia nós estamos diferentes. Todo dia nós estamos melhores, a cada minuto, a cada segundo. Nós estamos evoluindo constantemente. Então, olhemos com amor, com caridade, com compaixão e compreendamos. Cada um de nós é um espírito individual e isso é maravilhoso. E quando nós enxergamos os outros como espíritos, não importa a condição familiar, a condição social, nós conseguimos enxergar que cada um de nós é um espírito diferente, isso muda completamente nossa forma de ver a vida, completamente a forma de vivermos internamente e de aceitarmos o outro também. E com isso nós vamos conseguir ter aí a tão falada respeito à diversidade. Somos espíritos, somos diferentes.
o Espiritismo já traz essa mensagem dizendo a espiritualidade, o espiritismo está na natureza, nós somos natureza. Mas nós precisamos nos conscientizar para chegarmos nessa conclusão e por isso que o estudo, a reflexão e o esforço diário fazem parte dessa nossa jornada. Então eu agradeço muito a atenção de todos. Nós encerramos o estudo de cada uma das lições hoje do livro As Dores da Alma. O Almir vai falar semana que vem sobre aceitação, vai fechar sobre o livro Os Prazeres da Alma. E aí depois nós vamos fazer um vídeo fazendo uma reflexão geral sobre o livro, sobre todas as dores e todos os prazeres que nós estudamos. E assim a gente fecha esses ciclos de estudo com o Hamed e com toda a equipe espiritual que nos propôs esse estudo tão abençoado e que cada um de nós, com certeza, saiu transformado. Porque eu e o Almir, para nós foi um estudo maravilhoso, que serviu de muita força e energia, sobretudo nos momentos mais difíceis em que estamos vivendo essa fase conturbada, mas que é maravilhosa para a nossa jornada espiritual. Então, um grande beijo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você não gostou, reflita por que você não gostou e vai buscar entender outras formas de pensar, mas que isso te motive a buscar algo que te transforme, que você encontre aquele prazer, que você encontre aquela necessidade que o seu espírito está necessitando. Até a próxima!